O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Estamos aqui, mais uma vez, para desejar a todo o povo da Techuvá, espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom. E espero hoje, neste momento, finalizar essa maravilhosa porção, a 16ª porção da Torá, Beishalar. Essa porção que nos trouxe até o momento, grandes ensinamentos estes que nos dão um norte, nos dão um caminho a ser seguido, com cada passo trazendo grandes aprendizados. E essa é a intenção do Eterno, fazer com que o povo de Israel saísse da terra de Mitzrayim em estágios. São 42 estágios, seriam 42 paradas antes do povo adentrar a terra prometida. Essas paradas que fazem com que o ser humano possa, pouco a pouco, ir aprendendo o que é a vontade do Eterno. Como a gente viu hoje pela manhã, o Eterno, quando eles chegaram ali em Mará, e o Eterno fez aquele milagre, mandou Moshe jogar um pedaço de madeira seca nesse ajuntamento de águas que era amarga, e elas se tornaram em água doces. O Eterno fala para o povo que eles devem conhecer a sua vontade, caminhar em seus mandamentos, em suas instruções e seus regulamentos. Então, fazer a vontade do Eterno é andar em estágios. Fazer a vontade do Eterno, muitas vezes, na maioria das vezes, é sair da zona de conforto. Tá aí uma ilustração, da mãe e seu filhinho, um menino meio abestalhado aí, olhando para a mãe, perguntando: mãe, o que é isso, Perguntando à mãe o que é isso que eles estavam colhendo. Provavelmente, a primeira vez que ele estava colhendo aí o man, e sem entender, o que poderia ser essa colheita deles, Eles veem o chão cheio de algo como se fosse flocoso, A Torá fala que pareciam como semente de coentro, mas no seu paladar tinha um sabor como se fosse um bolo de mel. Então, até a irmã Café Sem Açúcar, deixou um questionamento. Shabbat Shalom, irmã, que o Eterno te abençoe. E que a Torá especifica, o sabor, mas quando a Torá especifica, ela está dando um sabor de algo saboroso, algo que poderia dar pelo menos uma ilustração de que era algo delicioso. Existem muitas coisas gostosas, e um exemplo que foi dado foi como se fosse um bolo de mel. Provavelmente a impressão de quem comeu ali a primeira vez teve essa impressão, E os sábios falam, que quando você comia aquele man, ele tinha um sabor de algo que você estava querendo. Tanto que, se fosse só como bolos de mel, a Torá fala também que o man, ele era tanto assado ou cozido. Então não existe bolo cozido, Existe bolo assado, Então eles faziam vários tipos de preparo, desde ele cozido, ele assado, acho que até natural, in natura. O pessoal comia o man, Então, a gente vai ver mais à frente algumas interpretações, algumas deduções que os sábios faziam sobre o man, e realmente bastante coerentes, Porque não tinha como você comer. Você pode achar, um exemplo, uma lasanha é uma delícia, mas se você comer lasanha durante uma semana, você já fica enjoado. Então não tinha como o man ser só um sabor de bolo de mel
durante 40 anos. Imagina comer 40 anos bolo de mel. Então, ficaria um pouco puxado, né? Então, por isso que os sábios traduzem que quando você estava comendo o man, tinha um sabor daquilo que você mais desejava. Então, é bastante coerente essa interpretação, ao meu ver, né? E chegamos aí, né? Na parte final do nosso estudo, que nessa tarde vocês possam abrir novamente, né? Não, espero que não tenham fechado nem a escritura, nem o coração, mas quem fechou, abra, para que a gente possa desfrutar dessa parte final do nosso estudo, né? E eu coloquei como tema, né, o alimento que sacia a alma. Mas como assim o alimento vai saciar a nossa alma? Porque o man, meus irmãos, ele tem algumas características bem especiais, né? O man, ele é um alimento que foi nenhum ser humano, nenhuma mão plantou esse alimento. Ele vem diretamente do céu. Tanto que ninguém sabe como ele chegava e só se sabia a hora que ele ia embora. Quando o sol começava a esquentar, ele ia embora. Isso nos traz grandes aprendizados. Alguns deles, né? O cumprimento do que o Eterno havia dito, que a gente viu hoje pela manhã. O Eterno disse, né? Moshe falou para o povo, né? O Eterno vai lhe dar pão, mas vocês vão ter que arar a terra. O povo aqui não arou a terra para receber o man. Mas o que seria arar a terra? Seria deixar o seu coração livre de qualquer empecilhos para acreditar. O povo precisaria dar o passo de confiança, assim como Nachshon deu o passo de confiança e seguiu para o mar, como Moshe havia ordenado, né? Diga ao povo que marche. Nachshon marchou, andou. Então, dar esse espaço para o Eterno, confiar no Eterno, eles estariam arando a terra, confiando no Eterno, e o Eterno assim faria a sua parte, né? Então, quando a gente deixa tudo pronto, meus irmãos, a gente começa a retirar todos aqueles empecilhos que fazem com que a gente não confie no Eterno. A gente logo vai esperar que o Eterno cumpra a sua parte e o Eterno sempre fará a sua parte. Ele vai dar o crescimento em todos os aspectos na vida daqueles que confiam. Então, o man era o maior exemplo dessa confiança, pois quando comemos qualquer tipo de alimento, assim como o povo de Israel comeu lá o man no deserto. Então, quando a gente come qualquer tipo de alimento, o que é que a gente deve fazer? A gente deve agradecer ao Eterno. São os momentos que você deve, no mínimo, parar para refletir sobre os milagres que o Eterno faz. Hoje a gente não tem um man, esse especificamente, né? Mas é como se a gente tivesse esse man todos os dias. Porque todo dia chega na sua mesa um prato diferente. Bendito seja o Eterno, que eu creio que todos nós aqui hoje ainda temos condições de escolher um pouco, né? Não muito, mas escolher o que comer. Se a gente vai comer um cuscuz, vai comer uma galinha, vai comer uma fruta, né? Uma maçã, uma laranja, comer uma carne, uma sardinha, o que quer que seja. Até um pé de galinha você tem direito de escolher para comer. Tem gente que gosta. Pé de galinha, pescoço de galinha, outros gostam de sardinha, outros gostam de peixe, outros gostam de carne. Mas quem providenciou esse alimento para chegar na sua mesa? Quem fez essa vida florescer? O Eterno. Alguém se levantou cedo, foi lá, cultivou a terra e a terra deu seus frutos. Alguém se levantou cedo, foi lá pescar para trazer do mar o peixe para você se alimentar. Alguém foi lá e deu ração para a galinha, depois foi lá, bateu a galinha e trouxe para você se alimentar. Então, toda hora que você para se alimentar, é uma oportunidade de você agradecer ao Eterno por esse milagre da vida. Pois se Ele não fizer, você não tem vida.
Então, o Eterno é aquele que faz chegar o alimento na mesa de cada um. Preste atenção ao detalhe, viu? É isso que eu quero frisar aqui. Eu estava procurando até um gatilhozinho aqui para lembrar. O Eterno faz o alimento chegar não só para os justos. Ele faz o alimento chegar para os justos e injustos. Por que a gente tem que pensar nisso, né? Lembre-se que no deserto, quase toda a população que saiu do Egito, que tinha 20 anos ou mais, a não ser 2 pessoas, morreram. E muitos que estavam ali comeram do man. Por exemplo, Corá foi um homem ímpio no meio da congregação. Mas ele comia do man. O Eterno fornecia mesmo para aqueles que eram injustos. Isso é a misericórdia do Eterno. Porque ele dá oportunidade a todos. Ele dá condições a todos sem exceção. Ele não faz acepção de pessoas para derramar suas bênçãos. Porque muita gente se pergunta, né? Mas, meu irmão, eu sirvo ao Eterno, estou buscando seus caminhos e estou passando hoje por uma dificuldade. Já eu vejo pessoas que são ímpias, dizem que o Eterno nem existe, mas vivem passando por vidas abastadas, né? Vidas tranquilas. Eles não têm dor de cabeça com preocupações financeiras, preocupações de saúde. Não são perseguidos. E eu aqui, que estou buscando servir o Eterno, estou passando por todas essas dificuldades. Eu já recebi algumas perguntas, alguns questionamentos sobre isso. O que é que a gente pode imaginar, meus irmãos? Se a gente olha com os olhos humanos, os olhos da carne, deste mundo, a maioria dessas pessoas realmente tem uma vida, em tese, melhor do que a nossa. Mas reflita segundo as Escrituras. O povo que estava lá no Egito, que estava subjugando os israelitas, o próprio faraó, eles tinham vidas boas, regadas, né, com regalias, enquanto o povo passava necessidade, não é isso? Mas quem foi o povo que o Eterno escolheu como sendo o seu povo? Justamente o povo que era fraco e oprimido. E toda essa vida luxuosa, essa vida de soberba, de abastada que os egípcios viviam, sucumbiu em pouco tempo. Em um período curto, ela foi totalmente arrasada. E o povo de Israel saiu de lá. Saiu com o Eterno. E recolheu os despojos desse povo. Assim também é a promessa do mundo vindouro, onde o Eterno vai trazer uma vida para aqueles que foram fiéis a Ele, vai trazer todas as benesses, as bonanças que o Eterno pode proporcionar. Você não vai ter insegurança, você não vai ter falta de alimento, você não vai ter sede, não vai ter angústia. Então, às vezes, a gente está abrindo mão de algo neste momento para fazer parte de algo muito maior. Então, pessoas que hoje não têm o Eterno, eles não têm literalmente nada. Mas a gente pode até estar passando por um deserto, por um momento de aflição. Aos olhos de muitos dizem, poxa, o povo de Israel estava amaldiçoado, porque eles saíram de uma capital, de uma cidade e foram morar num deserto. Mas para o Eterno a bênção estava ali, estava no deserto. Então, quando a gente usa, meus irmãos, esse paralelo, né, de entendimento, a gente começa a perceber entre o man e a palavra do Eterno, entre o man e a Torá, a gente começa a perceber algumas nuances. Por exemplo, é relatado que deixa eu botar aqui na tela de novo, não me esqueço. É relatado que alguns recolhiam mais, né? Você está vendo aqui 2 bacias. Deixa eu botar aqui. Cadê o mouse? Uma menor, né, para recolher, e outra maior, né? Então, é relatado também isso na Torá, que alguns escolhiam pouco e outros escolhiam muito.
Mas no final das contas, todos ficavam saciados. Cada um pegava a quantidade que poderia comer. Então isso é um ensinamento maravilhoso que a gente pode entender. Primeira coisa que você pode saber entre o man, o alimento que o Eterno proporciona, e o alimento que o mundo dá, né? Que a Torá, a palavra do Eterno, não é um livro de autoajuda. Ela não pode ser lida sem que haja uma reflexão em cada palavra. A gente deve prestar atenção e guardar em nossos corações. Por isso existe uma promessa também, onde o Eterno afirma que daria uma nova aliança. E essa nova aliança, ele colocará as palavras da Torá nos nossos corações. Então, se vocês estiverem com essa concepção de colocar a palavra da Torá no coração, esse alimento no coração, o Eterno será o nosso Elohim. Então, esse alimento, como eu havia dito, né, além de ser disponível para todas as pessoas, sem nenhum tipo de exceção, todos eles são nivelados. Ou seja, aquele que pega muito ficará saciado, e aquele que pega pouco também ficará saciado. Desde que ele confie no Eterno, ele será nutrido e ficará satisfeito. Então, tem muitas pessoas que vão pegar muito, né? Vão ler vários livros, vão ter bastante conhecimento. Eu fico impressionado com pessoas que conseguem guardar na memória muitas informações. Eu tenho esse problema, já é de mim, eu não sei se é algo da minha neurológico, se é alguma falta de nutriente, não sei, eu vou até marcar algum médico. Tenho muito problema de esquecimento, se eu não anotar eu me esqueço mesmo. Mas o que acontece? Eu não sei se isso também é uma dádiva, né? Se esquecer de algumas coisas, principalmente de problema, deixar para lá. Mas tem muitas pessoas que leem livros e depois de 2, 3 anos ainda se lembra de cada linha que está escrito. Não sei como, mas isso é uma dádiva. Já tem outros que têm uma dificuldade enorme, vão ler um texto agora, daqui a meia hora já se esqueceram. Mas esses que comem pouco, em tese, né? Se eles comerem um pouquinho, eles vão ser saciados da Torá. Se eles se alimentarem todos os dias, porque o man, ele era dado todo dia. Ele não era um alimento que era dado para preguiçosos, né? Que saía uma vez na semana, colhia aquele man e guardava para a semana toda. Isso é um ensinamento para a gente. Que todo dia é necessário você se alimentar da Torá. Todo dia é necessário que você saia de manhã e vá colher a sua porção. Não pode ficar deixando acumular tudo de uma vez só, para depois ir comendo aos poucos. Não, todo dia você come um pouquinho, para que você tenha sempre um alimento novo no seu paladar. Então, isso é um ensinamento do man para a gente, né? Desse alimento que o Eterno trouxe para a gente. Vamos dar continuidade, né? Senão a gente não se atrasa aí. Então, no capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: Va-is-u me elim, va-yavo-u kol adat bnei Israel el midbar sim. Eles partiram de Elim e toda a comunidade do povo de Israel chegou ao deserto de Sim. Asher beim Eilim, u beim Sinai. No 15º, entre Elim e Sinai. Ba Hamishá Asar Yom Lachodesh Ha Sheni Latsetam Me'eretz Mitzrayim. No 15º dia do segundo mês após a saída da terra do Egito. Então, exatamente um mês após a saída, né? No 15º dia após a saída do povo de Israel, eles começaram a ter uma situação, né, de dificuldade. Porque eles
o próximo texto vai dizer que eles começaram a sentir fome. Olha o que eles disseram. No deserto, toda a comunidade do povo de Israel queixou-se de Moshe e Aharon. Então, o povo começa a reclamar novamente. Começa a falar novamente. E a gente viu hoje pela manhã o quê? Que o povo reclamou. E, na mesma hora, o Eterno já foi lá e pediu para Moshe jogar um pedaço de madeira no rio. No rio não, né? Nessa fonte de água, que era amarga, e ela se tornou em água doce. Não houve repreensão, o povo foi tranquilo, né? O povo chegou para reclamar no seu direito. Foi o que eu estava explicando hoje pela manhã, que é preciso, às vezes, a gente ter só um pouco de moderação na hora da reclamação. Mas é preciso também a gente falar das nossas dificuldades ao Eterno, da gente solicitar a Ele que Ele se atente às nossas aflições. Porque você vai mostrar ao Eterno que todos nós, todo ser humano, ele tem dificuldades. Às vezes, a gente não está conseguindo mais suportar aquela aflição. Então é preciso de uma intervenção dele, que nós precisamos dele, demonstrando que a gente não confia nas nossas próprias forças, nós confiamos apenas nele. Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente está literalmente no deserto, a gente começa a reparar em toda essa trajetória, todo o caminho, a gente pode passar por algumas dificuldades. E nessas dificuldades a gente tem o direito sim de chegar até o Eterno e pedir a Ele um auxílio, né? Foi o caso do povo aí. O povo, toda a comunidade de Israel queixou-se das suas dificuldades, né? Queixou-se de Moshe e de Aharon. Em tese, né? Você pode chegar para questionar as suas dificuldades. Só que a gente vai observar que essa queixa aí não ficou só nisso. Eles não pararam por aí. Eles foram além, que é o que a gente vai ver no próximo verso. Mas antes, deixa eu ver só minha anotação aqui para a gente dar andamento, né? O Eterno estava preparando o caminho para que o povo recebesse as suas maravilhosas palavras. Eles estão no caminho do deserto. A gente viu no mapinha, né? Eles descendo, fazendo um contorno lá por baixo, onde não tinham povos ali, né? Que poderiam lutar contra eles. E aos poucos ele estava dando algumas instruções, o Eterno ia dando algumas instruções ao povo. Algumas delas o povo conseguia captar, outras não. O mais importante não era chegar na Terra Prometida, e sim a trajetória até chegar lá. A preparação se torna um pouco mais rigorosa para que o povo se tornasse também um pouco mais separado, um pouco mais santo, né? Então é necessário, às vezes, um pouco de aperto, de refino, para que o povo possa entender a mensagem, né? E a gente pode ter grandes lições desse ensinamento. A primeira, ser povo do Eterno envolve estar disposto a sair da sua zona de conforto e ser levado ao deserto. Então, se você quer ser povo do Eterno, é necessário você sair daquela mesmice. O povo era escravo e muitos não se apercebiam. Alguns se aperceberam da sua escravidão, da dureza que eles viviam, se lembraram das promessas e resolveram clamar ao Eterno. E o Eterno enviou um libertador para o seu povo. Muitos rechaçaram essa ideia no início, quando tiveram as primeiras situações ali de aperto, né? Quando o faraó disse, o povo está com tempo livre, vamos tirar a ele a palha, né? Para que eles possam trabalhar e vamos exigir a mesma quantidade de tijolos. Essas pessoas chegaram até Moshe e já foram reclamar. Dizer que não era necessário mais sair da terra do Egito, que agora a sua vida estava muito pior. Não acreditavam na verdadeira libertação. Então, sair da zona de conforto pode ser até uma palavra estranha, né? Como você pode estar no conforto da escravidão. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Muitas pessoas são escravas e não se apercebem. Ou estão satisfeitos com essa escravidão, achando que aquilo ali está bom demais.
Pode vir a melhor proposta do mundo, a pessoa não, mas aqui já está melhor. A segunda coisa que a gente pode aprender, né? Confiar que nem tudo está em suas mãos e que você deve ser humilde para corrigir os seus erros perante o Eterno. A alimentação do povo, a água do povo num deserto não dependia mais das mãos dele. Nem principalmente dos seus esforços, né, para trabalhar fazendo tijolos, fazendo construções para os egípcios. Porque eles precisavam, eles tinham isso, né? Se eu trabalhar, eu vou comer. Agora o Eterno está dizendo que não. É justamente ao contrário, né? Se você não trabalhar, você vai comer. Nesse momento, né? O Eterno estava cuidando do povo. Então agora, embora esse instinto de sobrevivência aí foi retirado do povo, o povo precisava agora confiar no Eterno. O terceiro, acreditar que as situações adversas são para o nosso bem, devendo louvar ao Eterno até nos momentos de angústia. Louvar o Eterno não é você com fome, morrendo de fome, ou aconteceu uma tragédia na sua vida, você ficar cantando louvores ao Eterno. É você simplesmente se portar como servo. Entender que está sofrendo, mas bendito seja o Eterno por isso. Vou passar por essa com o Eterno. Se for da vontade dele, eu irei superar essa situação de adversidade. Esse é um terceiro aprendizado. E o quarto, ser paciente, pois só podemos avançar quando a nuvem der a ordem. Pois muitas vezes não estamos vendo aquilo que está na nossa frente. Só quem está no alto pode enxergar a distância. Então, essas pessoas que foram se questionar, reclamar com Moshe e Aharon, elas não estavam vendo à frente, né? Só quem está no alto, que é o Eterno, que ele vê tudo. Além de o Eterno ver o que está à nossa frente, ele vê o que está no nosso passado, no presente e no futuro. Todas as situações, né? Então, o povo de Israel só viu o presente. Estão com fome, então vamos reclamar. Vamos se queixar. Só que a queixa deles passou 2 limites. Olha o que aconteceu. Ó. No versículo 3, no capítulo 16, versículo 3. Vayomeru Aleichem bnei Israel mi yatem muteno be yad Adonai ba'aretz Mitzrayim. O povo de Israel disse: desejaríamos que Adonai tivesse usado a própria mão para matar-nos no Egito. Então, eles pediram a própria morte. Que eles tivessem morrido, né? Literalmente, pela mão do Eterno, junto com os egípcios, na terra do Egito. Então, eles foram se questionar a Moshe, foram reclamar com Moshe, porque estavam com fome. Mas depois eles soltam essa palavra, né? E é dito, né? Be-shivteinu al sir ha-basar be-achilenu lachem la sová. Ah, se nós estivéssemos à volta das panelas de carne cozida que dispunhamos de alimento conforme desejássemos. Que hotsetem otano el ha-midbar hazé le hamit et kol hakahal hazé baraav. No entanto, vocês nos tiraram de lá e nos trouxeram a este deserto para fazer toda a nossa assembleia morrer de fome. Então, essa queixa de fome, de reclamação por estar com fome, ela poderia facilmente ser resolvida se eles chegassem de uma forma mais amigável, de uma forma mais aprazível. Mas a gente sabe, né, que o povo do Oriente, geralmente, eles são mais assim, a flor da pele, né? Eles têm esse comportamento de aumentar, de exagerar. A sua forma de falar é muito exagerada, né? Eu falei até disso em um dos estudos, ontem à noite, se eu não me engano. Que eles são muito, como é que eu posso dizer? A flor da pele, né? Por conta do calor, do frio que às vezes eles têm em excesso, eles são muito a flor da pele, né?
Então, quando a gente está em situações angustiantes, o Eterno nos dá brecha para reclamar, falar as nossas petições. Ele, porém, dá também o limite, né? Existe um limite para isso. Tanto é que o Eterno vai falar lá no livro de Bamidbar, se eu não me engano, ele fala que o povo se queixou, se queixou não, né? O povo o tentou por 10 vezes. Então, se queixar exaltando o passado, que é o que o povo está fazendo agora, é algo inaceitável. Principalmente quando você só se lembra daquilo que lhe convém. Por exemplo, o que eles estão falando aí é justamente falar só das coisas boas que o Egito tinha. Só daquilo que o Egito proporcionava para eles, que eles achavam que era bom, né? As panelas de carne do Egito. Agora imagine se o povo tinha o tempo todo panelas de carne para comer, né? Evidentemente que não. O que é que estava também junto com essas panelas de carne? Um trabalho exacerbado. Um trabalho esgotante, sem folgas, sem recessos. Então eles se esquecem da parte ruim e só se lembram da parte que eles achavam que era boa. Então ter fome, como eu venho dizendo, era normal. Eles reclamarem, eles pedirem, solicitarem, né? Mas tem a forma de você pedir. Vou dar um exemplo. Eu tenho minha empresazinha e chega um funcionário para mim e diz: Marcos, olha, tá acontecendo o seguinte, essa farda que você nos deu aqui tá horrível, tá se rasgando, tá realmente horrível. Na empresa que eu trabalhava era muito melhor. A empresa que eu trabalhei era cada farda, ó, uma maravilha. Essa aqui que tu tá me dando é um farrapo, cara. Vê aí, providencia isso aí. Qual é a forma que esse funcionário falou comigo? De uma forma arrogante, ignorante. O que pode incitar num patrão, qualquer um, não só eu, né? Mas qualquer um que escuta alguém reclamando dessa forma, falando algo mal sobre a farda que eu proporciono e exaltando a farda do antigo emprego. Agora vamos às próximas perguntas. Aí você chama um funcionário: ei, vem cá. Se a farda lá era tão boa, por que tu viesse trabalhar aqui que a farda é ruim? Ah, mas lá o salário era menor. Lá eu trabalhava muito mais tempo. Eu trabalhava até no sábado e domingo. Mas a farda, ó, era boa. Então, tudo aquilo que você está falando, por causa de uma besteira, por causa de uma farda, você se esquece do salário que foi melhor, você trabalha menos, você tem tempo para ficar com a sua família, o seu patrão vai lhe tratar melhor, lhe dá uma refeição melhor, mas você está se lembrando só da farda, que era melhor do que a da empresa atual. Agora existe uma forma diferente de você solicitar a mesma coisa, meus irmãos. Sempre existe uma forma diferente. Se você quer realmente melhorar a sua farda, eu estou dando exemplo de uma farda de trabalho, e você quer falar para o seu patrão, você pode chegar para ele: meu patrão, você vai reclamar da mesma forma, presta atenção. Meu patrão, veja só, a farda que o senhor está fornecendo para a gente não traduz os benefícios que a sua empresa traz para os seus funcionários. Se seus clientes chegarem aqui e ver a nossa farda do jeito que está, toda rasgada, bufenta, tudinho, eles vão pensar que você não trata bem os funcionários, e não é algo que você faz. Você dá um salário bom, você dá condições dignas, você nos dá descanso, você não é uma empresa maravilhosa de se trabalhar. Porém, as pessoas vão olhar para o fardamento e não vão ficar, não vão saber, não vai ser traduzida essas maravilhas que você proporciona pelo fardamento dos seus funcionários. Na empresa que eu trabalhei, eles não tinham nada disso. Eram pessoas que não cuidavam pelo salário, não pagavam atrasado, o patrão era ignorante. A gente trabalhava muito, mas ele tinha essa visão. Ele colocava uma farda muito boa, então os clientes sempre iriam comprar lá porque pensavam que ele tratava a gente bem. Por isso, fecha o pacote, compra umas fardas boas para a gente trabalhar.
Porque aí a gente vai estar com o pacote completo. Falou a mesma coisa, fez a mesma solicitação, porém de uma forma diferente. Então, aquelas pessoas, meus irmãos, então imagine se fossem 2 funcionários falando a mesma coisa, um falou num momento e outro no outro. De quem esse patrão vai querer estar perto? Com quem esse patrão vai falar face a face? Foi assim que aconteceu em todo momento no deserto. Quando o povo estava com fome, Moshe também estava. Aharon também estava. Porém, Moshe e Aharon não reclamavam do Eterno. Eles sabiam que em algum momento o Eterno iria providenciar, porque ele não deixaria o povo morrer de fome. A gente vai ver mais à frente que quando o Eterno vai falar com o povo, ele não fala nem mais no acampamento, ele fala no deserto, longe do povo, e ele fala não com o povo, mas sim com Moshe e Aharon. Porque eles não reclamavam, né? Vayomer Adonai el Moshe Hineni, ou seja, e falou o Eterno para Moshe, dizendo, né? Estou aqui, né? Ma metir lachem lechem. Eis que farei chover pão do céu para vocês. Min hashamai, né? Pão do céu. Va yatzá ha'am ve laketu devar yom. E o povo deve sair e juntar todos os dias uma porção diária. Ba yomu la lema'an a nasceno ha yeler ba torati imlo. Assim eu os testarei, se eles guardarão a minha Torá ou não. Então, o teste do Eterno, como eu disse, cada um desses momentos, cada uma dessas situações é um teste, uma prova, porque o Eterno estava gradualmente testando a confiança do povo em suas instruções. E todos os momentos que o Eterno testava o povo era reprovado pela sua forma de falar, pela sua falta de confiança. Não porque eles solicitavam algo, mas porque eles solicitavam de uma forma errada. Tem um texto, né, que fala na Escritura, vocês pedem, mas pedem mal. Pedir sem a confiança, sem dar o devido respeito ao Eterno, também é uma forma de pedir mal. Não só com o Eterno, a gente pode usar esse aprendizado da farda, que é justamente o que muitas pessoas fazem hoje. Eles têm uma solicitação para fazer, mas fazem de uma forma errada. Por isso não alcançam os seus objetivos. Então, o Eterno diz, né? Farei chover pão do céu para vocês. O povo deve sair e juntar todos os dias. Todos os dias eles juntam um pouco. Uma porção diária. Mas esse povo que estava reclamando que não tinha alimento, que estava com fome, que desejava morrer nas mãos do Eterno. Veja que palavra dura, né? Morrer nas mãos do Eterno. Literalmente, meus irmãos, não faz com que alguém fique satisfeito com uma palavra dessa. Então esse teste foi dado para o povo de Israel e ele foi reprovado. Porque, como eu disse, em 2 anos o Eterno esperava que esses testes que ele fossem dando ao povo, o povo estaria pronto e apto para poder passar nos testes, né, e entrar na terra prometida. 16, versículo 5. No 6º dia, quando eles preparem o que tiverem trazido, haverá 2 vezes a porção recolhida nos outros dias. Então, no 6º dia,
em vez de preparar uma porção só, haverá duas. Porque é justamente o que a gente faz a todo Shabat, né? A gente prepara os alimentos na sexta-feira e come o que foi feito na sexta no Shabat. A gente não cozinha no Shabat, a gente não sai para comprar nada no Shabat. A gente não pode comprar nada no Shabat. A gente não pode vender nada no Shabat. Também não podemos preparar um alimento no Shabat. Então, são essas situações que é vedada ao povo de Israel. Por isso o Eterno dava 2 porções desse mã no sexto dia. No versículo 6 diz: Vaiomer Moshe ve Aharon el kol bnei Israel. E Moshe e Aharon disseram a todo o povo de Israel: Erev vi datem ki Adonai hotzi etchem me'eretz Mitzrayim. Nesta tarde vocês saberão que Adonai tirou-os do Egito. O Voker, o Boker, o Reitem et Kevod Adonai be Shameo et Tilonoteihem al Adonai ve Nachenu. E pela manhã verão a glória de Adonai, pois ele ouviu seus murmúrios contra Adonai. Ma que tilotnu aleinu. O que nós somos para que vocês murmurem contra nós? Então, o povo, lembre que a gente viu lá no versículo 3, se eu não me engano, que o povo veio murmurar contra Moshe e Aharon. Mas Moshe está passando essa responsabilidade do povo dizendo que eles murmuraram contra o Eterno. Mas novamente ele diz: por que vocês... o Eterno ouviu o murmúrio de vocês contra Adonai. O que somos nós para vocês murmurarem contra nós? O povo murmurou contra Moshe e Aharon, mas eles estavam representando o Eterno. Então, da mesma forma que Moshe não aceitava os elogios do povo, né, pelos milagres que o Eterno realizava através da mão de Moshe e Aharon, da mesma forma, e Moshe repassava essa glória para o Eterno, da mesma forma essas críticas Moshe está repassando para o Eterno. Ele está dizendo: vocês não estão reclamando contra a gente não é nada. A gente não tem capacidade de fazer nada. A gente só faz o que o Eterno ordena. Então, se vocês estão reclamando que está faltando pão, que vocês preferiam morrer no Egito pela mão do Eterno, vocês estão reclamando dele mesmo. Não adianta terceirizar as reclamações, apontar alguém fisicamente para os momentos que a gente tem de dificuldades. As pessoas que estão à nossa frente são responsáveis por repassar uma bênção para você, não são culpados dessa bênção não ter chegado. Então não reclame com elas não. Você vai se reclamar, você está reclamando com o próprio Eterno. Isso nos faz também refletir, porque muitas dessas situações acontecem nos nossos dias, mas a gente só não faz transportar, né, essa mesma linha de pensamento para o nosso dia a dia. A gente não coloca essa linha de pensamento para o nosso dia a dia. Às vezes tem alguém que tem algo que você está esperando e uma determinada pessoa que vai providenciar e aquela situação não chega para você, você vai reclamar com aquela pessoa. Mas ele é só um meio, né? Um transporte, um vaso, literalmente, que recebe do Eterno. Então, às vezes, quando a gente vai reclamar, estamos reclamando do próprio Eterno, do próprio Criador. Então, Moshe já não fala para o povo como o Eterno falou. Ele já é mais duro, né? Ele já fala dos murmúrios, né? O Eterno simplesmente disse para ele que ia dar pão, né? Que ia dar o alimento, que ia dar... faria chover pão dos céus e diz, né?
eu quero ver, eu quero prová-los se eles vão permanecer em minhas instruções ou não. Já Moshe já vai mais além. O Eterno ouviu a reclamação de vocês, os seus murmúrios. Ele ouviu o que vocês falaram. Então, assim como o povo tem direito de se queixar, Moshe e Aharon também. Eles alertam que as suas falas devem ser moderadas. Mas, alguns textos à frente, né, a gente vai observando que o povo estava indo de mal a pior. A ladeira estava começando a descer, literalmente. Né? Eles começaram com a reclamação justa lá em Mará. Moshe, estamos há 3 dias sem beber água. Veja a hora todo mundo aqui cair duro, né? Por favor, veja essa questão aí com o Eterno. Foi lá e cedeu água. Agora já é fome. Mas dessa vez eles dizem que preferiam ter morrido no Egito. Mais à frente, a gente vai ver que Moshe novamente recebe uma crítica, né? Eu não coloquei o texto aqui para a gente finalizar hoje à tarde, mas se vocês leram aí a porção, vão ver que em Merivá, né? Quando Moshe chega lá com o povo, tá faltando água, o povo tá a ponto de apedrejar Moshe. Então eles viram já por 2 vezes, né? 2 situações que o Eterno providenciou quando o povo se queixou. Então não era necessário reclamar de uma forma a ponto de chegar a quase apedrejar Moshe e Aharon. Só era pedir com calma. Moshe está alertando aqui, ó. Quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Então, o povo estava indo de mal a pior, né? Versículo 8, deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá. Vai o mesmo Moshe betet Adonai. Moshe acrescentou, né? O que eu disse a vocês acontecerá quando Adonai, Lachem, Ba Erev, Basar, Le Echol, Ve Lechem. O que o Eterno disse a vocês acontecerá quando Adonai der a vocês carne para comer nesta tarde. Baboker, né? Nesta tarde. Li seboa bi shmoa Adonai et tilunoteihem asher ata malinim a live. Quando o Eterno, né? Quando Adonai der a vocês carne para comer nesta tarde e os fartar de pão pela manhã. Adonai viu as suas reclamações e seus murmúrios contra ele. Ve nachnu ma lo aleinu te lunoteichem ki al Adonai. O que somos nós? Seus murmúrios não são contra nós, mas contra Adonai. Então, Moshe acrescenta, ele faz questão de frisar. Porque Moshe, meus irmãos, a gente no texto, nós não temos como entender como foi a forma que essas pessoas chegaram para Moshe. O que a gente pode discernir é, pelas suas palavras, provavelmente eles falaram com muita arrogância e ignorância. Então, a forma que eles chegaram para Moshe foi de uma forma com uma cobrança exacerbada. E Moshe está refrisando, né? Ele está colocando ênfase nessa afirmação dele. Ele está falando novamente. Não é contra nós que vocês estão murmurando. Seus murmúrios são contra o Eterno. Prestem atenção. Quando vocês estão reclamando sobre essa falta que está acontecendo no deserto, não é contra aquele que está à frente da congregação, mas sim contra o próprio Eterno. Então, no versículo 9, né? Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou. Moshe disse a Aharon:
Fale a toda a comunidade de Israel, aproximem-se da presença de Adonai, pois ele ouviu os seus murmúrios. Então, ele repete para que o povo entenda que o Eterno está ouvindo as reclamações do povo. Então, apesar do povo falar contra Moshe e Arão, como eles não querem receber os louvores realizados pelas maravilhas, também as críticas eles repassam para o Eterno, né? E Yeshua, meus irmãos, dá um ensinamento sobre isso belíssimo no Sermão do Monte. Em Matitiahu, capítulo 6, versículo 31 ao 34, Yeshua ensina para o povo ser paciente e esperar o pão que o Eterno concede a cada dia. Não andeis, pois, inquietos, versículo 31, né? Dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas as nações procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem o que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino de Elohim, a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará por si mesmo, basta cada dia o seu mal. É para a gente viver tranquilão. Amanhã eu me acordo, vou no meio da rua e acho o pão. Amanhã eu me acordo, vou no meio da rua e acho uma camisa, acho um sapato. Não é isso, meus irmãos, que Yeshua está falando. É que a sua vida não se torne uma busca por necessidades essenciais. Porque a partir do momento que sua vida se torna em simplesmente sobreviver nessas necessidades especiais, quando você consegue alcançá-las, você vai aumentar de nível de exigência. Eu sempre falo isso. Quantas pessoas não viviam, um exemplo, com um salário de R$1.000, passaram a ganhar 2.000 e aumentaram as suas dívidas, aumentaram seu modo de viver, e assim foram multiplicando e aumentando as dívidas, multiplicando e aumentando o seu custo de vida. Chega um momento que elas ganham salários enormes e o seu custo de vida é tão elevado que não consegue suprir. E quando baixa um pouquinho o seu salário, literalmente quebram. Porque não são satisfeitas com o seu pão de cada dia. Então, quando você consegue, literalmente, ter uma forma de viver justa, uma forma de viver digna, a sua vida não vai ser por essas futilidades. Você vai ter tempo para buscar aquilo que realmente importa, que é o conhecimento e a busca dos caminhos do Eterno. Muita gente vive hoje, né? Principalmente hoje, viu? Hoje em dia, com o advento, né, das redes sociais, criou a geração de como é o nome daquilo? De algodão doce. É bonito, lindo, grande, né? Mas que não tem nutriente nenhum. Não sustenta ninguém. Você come um algodão doce desse tamanho aqui assim e não sacia a sua fome, não faz nada. Por quê? É só bonito, só grande, né? Só é inflado, mas não tem nada para sustentar. Assim são as redes sociais hoje. Eu nunca tive Instagram, TikTok, eu já tive Orkut, né, e Facebook, mas o meu Facebook eu acho desde 2016, quando eu comecei a buscar os caminhos do Eterno, eu já parei de acessar. Então, as redes sociais hoje, principalmente o Instagram, né, eu acho que é a que mais é divulgada a vida, né, das pessoas é no Instagram. São vidas artificiais. Totalmente artificiais. Eu conheço muitas pessoas que, se você olhar a vida dela no Instagram, você fica deprimido. Fica, poxa, que vida massa. Que cara tão... Eu, particularmente, não fico, né? Eu me alegro. Eu quero ver que a pessoa esteja cada dia melhor. Eu faço de tudo para que essas pessoas tenham vidas melhores ainda. Mas a vida dela no Instagram é uma coisa. Na vida real é outra.
Já vi casos de pessoas postando fotos de casal, né? Coisa mais linda do mundo. Num dia, no outro dia acabou o casamento. Mas já aquilo ali acabou do dia pra noite, aquele casamento, aquele amor todo, acabou num dia tava postando fotos numa praia, num momento de alegria. No outro dia acabaram. Aquilo acabou de uma hora para outra? Não. Eu conheci as pessoas, são pessoas que já estavam com a vida já para baixo, já meio errada ali, né? Muita discussão, muita briga, tudinho. Mas nas redes sociais todo mundo quer ter uma vida daquela. Porque são fotos maravilhosas, beijos e abraços e jantares, isso, aquilo, outro. Não se baseiem, não baseie a sua vida por nenhuma rede social. Se você basear a sua vida pela vida dos outros, você fica deprimido, né? Fica para baixo por algo porque você não atingiu aquele objetivo, né? Aquele padrão de vida maravilhoso, né? Que as pessoas têm. Maravilhoso entre aspas, né? Porque a gente sabe que a maioria é inflado, né? Nem todos, né? Mas a maioria é. Shemot, Êxodo, capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: Vai rir que daber Aharon el kol adat bnei Israel lifneinu, perdão, va yafnu el ha-midbar. Quando Aharon falava com toda a comunidade do povo de Israel, eles olharam em direção ao deserto. Virne ki kevod Adonai ni re'a ba'anam. E apareceu a glória do Eterno em uma nuvem. Então, enquanto Aharon estava reclamando, falando para o povo, né, que o Eterno daria pão, mas que o povo parasse de criticá-los, pois as críticas do povo estavam não sendo para Moshe e Aharon, e sim para o Eterno. Quando o povo observou, apareceu a nuvem do Eterno aonde? Deixa eu colocar aqui um marcador. Olha aqui, ó. Apareceu a Kivod do Eterno em uma nuvem no deserto. Então, estavam em direção ao deserto, né? Diante deles. E isso traz um ensinamento muito interessante, meus irmãos, que o Eterno não deixou de ajudar o povo. O Eterno não deixou de aparecer. A sua glória não deixou de descer à terra e aparecer ao povo. Mas o Eterno se afastou. Se apartou do povo. Lembram quando o Eterno disse, né, que daria o Mishkan para habitar entre o povo? Estarei no meio do povo. Quando o povo estivesse em obediência às suas instruções, o Mishkan estivesse lá no meio do povo, o Eterno habitaria no meio do povo e não à distância, né? A glória do Eterno descia no meio do povo. Era onde ficava o Mishkan. Porém, quando o povo está murmurando, a Torá quer nos dizer isso. Quando você está reclamando, o Eterno vai aparecer diante deles, mas de longe, né? No deserto. E o povo lá, um pouco distante. O Eterno prefere ficar isolado de pessoas que vivem murmurando. E com quem o Eterno fala? E Adonai disse a Moshe. Vai dar bem Adonai el Moshe lemor. E o Eterno fala com Moshe. Porque nessa situação, só Moshe e Aharon não murmuraram, não reclamaram. Ouvi os murmúrios, agora o Eterno fala, né? Ouvi as reclamações dos filhos de Israel. Diga-lhes, entre o escurecer, vocês comerão a carne, e de manhã serão fartos de pão, e saberão, pois, que eu sou Adonai, Elohim, o Elohim de vocês. Então o Eterno não critica a petição do povo. Ele sabe que o povo precisava de carne. E ele daria de toda forma. O que o Eterno está falando é que ouvi os murmúrios, ouvi as reclamações dos filhos de Israel.
Então, é o que eu estava explicando como exemplo, né? Existem as formas de você fazer suas petições. E a forma errada é justamente você fazer essa... Eita, não estava aqui, né? Ouvi os murmúrios e reclamações dos filhos de Israel, diga-lhes, entre o escurecer, vocês comerão carne, e de manhã serão fartos de pão, e sabereis, pois, que eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Então, o Eterno ouve os murmúrios e reclamações. Mas é válido reclamar ou pedir algo que você está passando por dificuldades. O Eterno sabia, iria dar o alimento a eles. Porém, o que não era válido? Ficar murmurando, né? O Eterno não gosta de murmúrio. Tem um exemplo bem interessante, que o Eterno agora ele falou com Moshe e Aharon, porque o povo estava o tempo todo ali, a cada momento que tinha uma necessidade o povo reclamava. E o Eterno não fala diretamente com o povo, falava com Moshe e Aharon. Qual foi o momento que o Eterno falou para o povo? Diretamente com o povo. Em que momento dessa jornada o Eterno fala diretamente com o povo? Quando o povo chega lá no Monte Sinai. Porém, para que o Eterno falasse, o que é que houve antes? Uma preparação, uma santificação do povo por 3 dias. Essa santificação, essa preparação, tornou o povo apto para ouvir a voz do Eterno. E o que é que isso demonstra? Que Moshe viveu uma vida o tempo todo de santificação. Por isso que a Torá fala que ele era o homem mais humilde que já existiu. Por isso ele o tempo todo ouvia ao Eterno. Aqueles 40 anos que Moshe passou no deserto em Midian, sendo um pastor de ovelhas, ele aprendeu muita coisa. Quando ele andava no deserto sozinho, né, que é uma vida solitária do pastor de ovelhas, fez com que Moshe aprendesse a guardar a sua língua, a não falar, né? Aharon também aprendeu muito a guardar a sua língua, provavelmente com o seu irmão. Então, aprender a ouvir mais, aprender a demorar no falar, ser tardio no falar, como a gente viu hoje de manhã, é um grande ensinamento, um grande aprendizado para o povo de Techuvá. Então, o Eterno só falou com o povo quando ele se santificou durante 3 dias. Mas nesse caso ele veio da nuvem falar com quem não murmurou. Assim como o povo não tinha carne, Moshe e Aharon também não tinham carne. Porém, a única diferença é que eles não reclamavam. Eles sabiam que o Eterno daria tudo o que era necessário para a sua sobrevivência. E no capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: E houve no entardecer o surgimento de codornas e cobriram o acampamento, enquanto pela manhã havia uma camada de orvalho em todo o acampamento. Então, o Eterno foi lá e cumpriu, o Eterno providenciou e saciou todas as necessidades do povo, dando carne, pão. Porém, observamos que esse pão aí era especial. Não era cultivado por mãos humanas. Esse pão não tinha dono. Ninguém poderia revendê-lo, porque estragava, né? E todo mundo tinha acesso à lei de demanda e oferta, né? Esse pão saciava todas as necessidades e nada se perdia. Esse pão é exatamente como a Torá. Então, como eram as características desse pão? Quando o orvalho evaporou, havia sobre a superfície do deserto uma substância fina e flocosa, semelhante a uma camada de gelo sobre o solo. Então, estava lá disposta para todo mundo, né? Quando o povo de Israel viu, eles se perguntaram: Manru, o que é isto? Por quê? O que pode ser esse negócio aí que está no chão? Pois não sabia o que era. Moshe lhes respondeu: Este é o pão que Adonai deu a vocês para comer.
Então, essas mesmas características, meus irmãos, que o man tinha, algo desconhecido, algo que nenhuma mão humana produziu, algo que veio diretamente do céu, algo que ninguém pode comprar e ninguém pode vender. Como vender algum produto que todo mundo tem acesso, gratuitamente? Produto esse que é necessário que cada pessoa saia pela manhã e vá buscá-lo. Que se deixar para outro dia, ele apodrece. Então não tem como vender. Ninguém produziu aquele alimento. Logo, ninguém pode reivindicar ser o dono dela. Mas até os dias de hoje, o ser humano é contra a vontade do Eterno. Porque muitos querem comercializar este alimento. Muitos querem juntar esse alimento para si e revender para o próximo. Fica podre. Esses ensinos podres que a gente vê, infelizmente, que negam a veracidade do Eterno, a veracidade das suas instruções. Querem se apossar de algo que não foram eles que produziram. Enquanto muitos também dizem, espalham essa notícia, de que esse alimento, a Torá, foi feita pelas mãos do homem. São os indoutos, né? Os leigos. Porque nunca se atentaram a ler e observar que esses textos que hoje eles acham algo vil, né? Que não tem serventia, foram escritos há mais de 4.000 anos atrás, 3.000 e tantos anos atrás, e até hoje regem a maioria das nações da Terra, pois tem o Código de Justiça do Eterno, é o que rege a maioria das nações da Terra. Eles dizem, mas isso aí foi feito pela cabeça e a mão do homem. Impossível. Pois a Torá é como se fosse humana. Ninguém pode produzir um alimento como este. Veio diretamente do Eterno. Chega a nos dá aquela angústia, né? Quando o pessoal fala uma coisa dessa, uma besteira dessa. Mas isso aí foi feito pela mão do homem. Eu digo, meu amigo, vamos estudar um pouquinho? Aí não querem. Quando começa a falar sobre os códigos, né? Escondidos dentro da Torá. Tive uma vez até uma pessoa que se dizia muito sábia e começaram a falar, né, que a Torá foi escrita pelo ser humano e todo mundo prestava muita atenção nesse rapaz. Um jovem, né, mas que tinha muito conhecimento. Não que eu seja velho, né? Estou no meio termo aí. Mas eu cheguei para essa pessoa e comecei a mostrar alguns detalhes, alguns selos do Eterno na sua Torá, explicando tudinho, e esse rapaz ficou maravilhado. Ele ficou, mas como? Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa situação. Eu digo, pois é, você fica acreditando em tudo que é dito a você, você não vai pesquisar na fonte. Porque se você for pesquisar na fonte, você vai ver a veracidade da Torá. Então, infelizmente, hoje as pessoas querem comprar esse alimento que veio do Eterno, que veio do céu, é gratuito, mas o pessoal quer pagar e comprar. Porém, meus irmãos, se não for você que for buscar e não for no dia, ele fica podre. E o pessoal está querendo pegar esse alimento podre, que foi outra pessoa que colheu, já não é mais do dia, e revender. E muita gente está comprando. Yeshua disse, né, no capítulo 15 de Yohanan, versículo 22, diz o seguinte: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o Pai. Yeshua está falando também, né? Eu sou o pão que desceu dos céus, né? E diz, se eu não tivesse realizado no meio deles as obras que ninguém mais fez, ou seja, o que a Torá fez, ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado.
mas eles as viram e odiaram a mim e ao meu pai. Yohanan, capítulo 22, versículo 24. Yeshua veio representar essas obras da Torá. O Eterno deixou de presente como herança para o povo de Israel a Torá, e Yeshua veio ser um representante da Torá. Porém, o povo via essas obras e rejeitava. Assim como o povo de Israel via esses milagres e rejeitava. Chegaram ao ponto de dizer: este alimento que nos deste é desprezível. A gente vai ver mais à frente que o man, né, os sábios dizem que quem era justo, ele não precisava nem sair de casa, porque onde ele olhava o pote dele já estava cheio. Quem não era tão justo, ele saía, mas estava perto, né? O alimento estava perto ali da sua casa. Mas quem era ímpio tinha que percorrer grandes distâncias para pegar o man e não era tão fácil para prepará-lo, né? Para o justo era como se fosse pão, para o não tão justo já era como se fosse um bolo, tem mais detalhes para preparar, e para o ímpio ele tinha que triturar o man. Tinha que triturar para poder fazer, cozinhar, né? Então, eu gosto muito dessa interpretação, viu? Realmente, para o ímpio entender a Torá, ele tem que fazer, ele tem que, para ele, até distorcê-la, né? Ele tem que fazer um malabarismo muito grande. Ele tem que percorrer grandes distâncias da verdade para poder fazer os malabarismos para negar a evidência da Torá, né? Realmente é assim. Versículo 16. Versículo 16. Deixa eu ver a hora. Vamos dar uma carreirinha para poder a gente finalizar. Diz o seguinte: Zé Hadavar Asher Tzva Adonai. Eis o que Adonai ordena, né? Le que tu mimeno ish lefi achilo omer la gugolet mispar. Cada homem deve ajuntá-lo de acordo com seu apetite e deve pegar um homer, né? Ne festechem ish la asher be achlu tikahu, por pessoa que existir em sua tenda. Então, o Eterno dá até a medida, né? De acordo, a pessoa deveria comer de acordo com o seu apetite. É desse texto que os sábios dizem, né? Que de acordo com o seu apetite, que eles dizem que o man tinha um sabor conforme o que eles estavam querendo, né? Conforme o seu apetite, ou seja, que o homem iria juntar, pensando, poxa, para fazer uma lasanha, eu preciso de um pote maior. Então ele pegava de acordo com o seu apetite, porque ele pensava numa lasanha. Um exemplo, para fazer um bolo de mel, eu tenho que pegar um pouco quantidade dá. Então, mas quando eles juntavam, dava um homer, né? Por pessoa na tenda. Va yasu hem bnei Israel va ilketu ha-marbe ve ha-mameim ve ha-mameiti. O povo de Israel agiu desse modo e alguns recolheram mais e outros menos. Então, aqui também, isso vai nos trazer um ensinamento interessantíssimo, meus irmãos. Uns recolheram mais e outros menos. Por quê? Às vezes o apetite da pessoa é pouco, a pessoa não tem tanta fome, não é uma pessoa que não come muito, que não é o meu caso, eu como uma quantidade um pouquinho maior. Minha esposa parece um passarinho, ela come bem pouquinho. Então, o que acontece? Cada pessoa vai ter o seu apetite. Se a gente trouxer para a Torá, para o ensinamento de que
esse pão representa também a Torá. Muitas pessoas não têm essa capacidade de digerir grandes quantidades de informação. Porque se você come muito, você tem uma capacidade de digerir maior. Algumas pessoas digerem muito pouco. Mas isso não quer dizer que você não vai ter os nutrientes necessários para manter a sua vida. O Eterno, através desse ensinamento, quer dizer para todos nós que aquele que não come tanto, né, não se alimenta tanto, não tem tanta capacidade de digerir as mais profundas sabedorias da Torá, porque ele come pouquinho, ele não está fora do jogo, ele não está fora desse reino. Pelo contrário, ele também estará. Pois se você todo dia sair e se alimentar um pouco, a Torá vai te dar capacidade de sobreviver. Porque vai ter, nesse pouquinho que vai ter de alimento, vai ter todos os nutrientes necessários para a sua vida. Isso não impede de você querer mais, de você buscar mais. Mas cada pessoa tem o seu limite. O organismo da pessoa, às vezes, não tem um limite para aprender tanto, para digerir tanto. No entanto, quando eles colocavam no medidor de Homer, olha o que tinha. Quem juntou mais não possuía em excesso. E quem juntou e quem recolheu menos não passou necessidade. É isso que eu quero dizer para vocês. Não adianta você estar com o pote cheio sem que você possa comer aquilo tudo, sem que você possa aguentar tudo. Você vai comer a necessidade que o Eterno vai te dar. Porém, preste atenção, isso não impede que você todos os dias saia da sua tenda e vá buscar o seu alimento. Isso não impede que todos os dias você prepare o seu alimento. Mesmo que em pequenas porções vai ser o suficiente, mas o Eterno vai te dar o pão, mas você vai ter que arar a terra. Você tem que buscar, tem que tomar essa iniciativa. Parte do ser humano querer buscar os caminhos do Eterno. Mesmo assim, cada pessoa recolheu de acordo com seu apetite. E no verso 19, né, do livro de Shemot, já estamos quase finalizando aí, para a honra e glória do nosso Criador. Shemot 16, versículo 19 diz: Moshe lhes disse, ninguém deve deixar até amanhã. Por quê, meus irmãos? O alimento de hoje que você está comendo, que você está se alimentando da palavra do Eterno, o alimento que você está disposto para você naquele momento, não deve ser deixado para o outro dia. Quando a gente divide a porção da Torá em 7 pedaços, 7 porções, né, para cada um dia da semana, esse alimento deve ser lido exatamente todos os dias. É isso que os sábios fizeram e dividiram a porção da Torá em 7 pedaços. Se você tem, por exemplo, uma escritura como essa aqui, ó, vai estar lá as divisões em 7 pedaços. Para que todos os dias você tenha algo novo para aprender e você consiga ler toda a Torá. Não adianta você pegar esse conteúdo e comer só num dia. Se alimentar desse conteúdo só num dia. Você tem que ler um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho no outro dia. Se alimentar gradualmente. Porque quando você se alimenta de uma vez só, vai te dar uma indigestão. E nos outros dias vai faltar. Para que isso seja uma prática diária. Uma prática constante. Uma alimentação diária. No Shabat é uma porção dobrada. É justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. A porção que a gente faz toda semana, no Shabat a gente dobra ela, né? A gente vai comer um pouco mais. Então, que a gente possa ter essa prática, né? Que não deixem até amanhã. Não comam um pedaço da porção para o outro dia. Velo Shameu et El Moshe va yotru Anashim mi meno ad boker
va Yarum. Eles, porém, não prestaram atenção em Moshe, e alguns mantiveram as sobras até amanhã. Ou seja, alguns deixaram esse alimento para o outro dia, né? Ou seja, não leram toda aquela porçãozinha daquele dia. Tolait, ou seja, e deu bichos, né? Va Yaveash, va Iketsof Alechem Moshe. E surgiram bichos, né? Esses Tolait, e apodreceu, e isso tornou Moshe muito irritado com eles. Então Moshe, ele ficou chateado, né? Porque as pessoas juntaram demais, ou seja, colheram além das suas necessidades e não comeram tudo. Muitos podem interpretar isso, eu também posso pensar nisso, pela falta de confiança que se amanhã vai ter aquele alimento. Não confiaram no Eterno, que o Eterno iria toda manhã dar aquele alimento. Porque o faraó, quando dava alimento para o povo, eles eram obrigados a juntar o máximo possível. Eles tinham essa mentalidade. Porque poderia ser que no outro dia o faraó não tivesse com o mesmo bom ânimo para com o povo e resolvesse segurar, reter a sua parte na alimentação. Porque o povo não produzia a quantidade que ele estava exigindo, porque o povo não estava trabalhando conforme ele queria. Então ele poderia reter aquele alimento por causa da falta que o povo estivesse para com o rei do Egito, né? Então eles tinham essa mentalidade de juntar, de não confiar no bom ânimo do faraó. Já com o Eterno não era assim. O Eterno dava todos os dias, apesar de muitas vezes o povo merecer realmente uma punição pela sua falta de confiança. Mas o Eterno, ele ajudava e dava esse alimento todos os dias, independentemente do humor dele para com o povo. Isso mostra a graça do Eterno, a misericórdia do Eterno. Mesmo às vezes a gente sem merecer, ele nos dá. Quando eu recebo uma bênção, geralmente eu digo: Pai, eu não sou merecedor disso, mas te agradeço. Porque, na maioria das vezes, a gente realmente não merece tudo que o Eterno provém pra gente. O Eterno nos dá muito além do que nós merecemos. Então, Moshe ficou triste, né? Que a gente, com essa situação do povo acumular, né? Não confiando no Eterno em que ele poderia produzir, né? Dar ao povo aquele alimento, né? Então, continuando nessa linha de pensamento, podemos analisar o seguinte aspecto. Se você ficar todos os dias lendo também, a gente pode pensar nisso, né? O mesmo verso, se apegando às mesmas atitudes e sem buscar um novo alimento, que o Eterno concede a cada manhã, né? Através dessas porções que a gente divide, a gente não vai progredir. Assim devemos sempre avançar, mesmo que a nossa porção seja pequena, mas o Eterno quer que nós sempre nos alimentemos das novidades da Torá. Então, a gente deve sempre se acordar cedo para poder colher o nosso man. Se acordar cedo também, meus irmãos, é algo que o Eterno traz de ensinamento nesses textos aí, se vocês observaram, né? Se acordar cedo para colher o pão. Porque muita gente também tem que tomar cuidado, porque a preguiça não faz parte do povo do Eterno. Se você observar o povo de Israel, é o povo mais próspero que existe na terra. Porque quando eles colocam em prática os ensinamentos da Torá, ele se acorda cedo, ele está sempre preparado, as adversidades, ele vai sempre ter uma boa estima, né? O verdadeiro israelita. Está no deserto, mas, poxa, o Eterno é comigo. Tenho tudo para fazer dar certo. Tanto que
o povo de Israel faz o deserto florescer. Então, se você é povo de Israel, não há espaços para você ter preguiça. E um ensinamento que o Eterno traz nesses textos é que o man dava no orvalho da manhã, ou seja, um período aí de 5 horas da manhã até mais ou menos 6, 6 e meia da manhã. Então esse era o horário, né? Que o man estava pronto para ser colhido, tá certo? Não é mais tarde não, é se acordar cedo, né? Por isso, eles juntavam todas as manhãs, cada pessoa de acordo com seu apetite, porém, quando a temperatura do sol aumentava, ele se derretia. Deixa eu voltar aqui para poder botar aqui a imagem para vocês. Eu gosto de botar essas ilustraçõezinhas, né? Pronto. Demorou, mas foi. Tá aí o pessoal colhendo, né? O man, as mulheres, os homens aqui também correndo atrás, né? Para juntar esse alimento. Porque quando o sol saía, o que acontecia? Esse man também ia embora. Porque o povo deveria acordar cedo para poder colher. Quem dormia um pouquinho mais, né? Ficava com fome, né? Vaihi Bayom Hasheshi La Ketu Lechem Mi Shnei Ha-Omer. No sexto dia, eles juntaram 2 vezes a quantidade de pão, 2 onrim por pessoa. La Echad Va Yavou Kol Nesiei Ha-Edá Va Yagdu Le Moshe. E todos os líderes da comunidade aproximaram e relataram o ocorrido a Moshe. Então o povo, quando foi no sexto dia, eles juntavam e o que eles juntavam geralmente sempre dava a mesma medida. O pessoal, vou pegar muito, dava a mesma medida. Vou pegar pouquinho, dava a mesma medida. Só que no sexto dia eles acharam estranho, porque eles juntaram e deu 2 medidas. E correram para perguntar para Moshe, né? Olha o que Moshe falou. Ele lhes falou, isto é o que Adonai disse, amanhã é um Shabat sagrado para Adonai. Assem o que desejem assar, cozinhem o que desejem cozinhar, e o que quer que sobre, ponham de lado e guardem para amanhã. Então, neste dia, né, no sexto dia, eles poderiam assar uma quantidade excedente, que não iria estragar. Essa quantidade não iria apodrecer como nos outros dias. Não seria uma falta de confiança no Eterno. Pelo contrário, esse momento seria um aprendizado para o povo. Que o sexto dia era o dia que o Eterno preparou para que eles descansassem. Que não era preciso mais eles lutar pelo pão. Que esse pão seria o Eterno que iria entregar. Então, no Shabat nós temos essa dupla porção. Nesse momento o povo estava sem entender. Até aquele momento eles ainda estavam na emoção da caminhada. Não tinham ainda esse costume, né, do descanso semanal, do Shabat. Por isso, no início é realmente difícil de se acostumar com o Shabat. Porém, quando você se acostuma, você fará de tudo para não perder essa bênção. Se apegará a esse mandamento com um maior afinco. Por isso, ele é o sinal entre o Eterno e o seu povo. Então, quando a gente se apega ao Shabat no início, meus irmãos, a gente até se acostumar a preparar todos os alimentos na sexta-feira, a fazer tudo, né? Deixar tudo prontinho para que no Shabat a gente realmente, literalmente descanse, né? No início é difícil para a gente, não vou mentir. Para mim foi, né? Não sei para você. Se levanta perseguições. Pessoas dizem que você vai perder a sua fonte de renda, que você não vai ter condições de se sustentar. Mas assim foi com o povo de Israel nessa caminhada. O povo pensou que
Iria ser difícil se acostumar com isso, deixar de trabalhar um dia, porque quer queira, quer não. Todos os dias eles tinham pelo menos esse trabalho de buscar o pão e preparar o alimento todos os dias. O Eterno queria que o povo trabalhasse. Mas o sexto dia era um descanso absoluto, um descanso sagrado ao Eterno. Então o povo tinha que começar a mudar sua mentalidade 100%. O trabalho já não era mais exaustivo. Além de não ser exaustivo, era um trabalho prazeroso. E além disso, eles tinham um dia para poder descansar. Eles iam trabalhar por 6 dias e descansar no 7º. Algo que eles não tinham antes. Então foi difícil para o povo se acostumar de início. Tanto que, vamos ver no próximo texto, eles puseram de lado até amanhã, como Moshe ordenou, e não apodreceu e nem criou bichos. Moshe disse, hoje comam isto, porque hoje é um Shabat para Adonai. Hoje vocês não o acharão no acampamento. Mas veja o que aconteceu. Juntem-nos durante 6 dias, mas o 7º dia é o Shabat. Neste dia não haverá nada. E, se eu não me engano, no versículo 27, eu pensei que era o 26, mas é o 27. É isso mesmo, a gente vai ver no próximo texto. Contudo, o povo saiu ainda para colher, né? No versículo 24, né, eu anotei o seguinte, né? No Shabat devemos nos focar apenas no Eterno, descansar das nossas obras cotidianas. É isso que é o sentido do Shabat. Ele nos sustenta todos os dias. E no Shabat também. Ele enviará uma dupla porção ao decorrer da semana. Se você não confia que o Eterno não te sustentará, se você não guardar o Shabat, é um sinal notório de que você precisa ainda fortalecer a sua fé. Pois assim fizeram alguns, como a gente vai ver nos próximos versos, né? Que saíram para colher alimento no Shabat. Então corra atrás, se esforce nos dias que lhe foram dados para você trabalhar, para que no Shabat você consiga estar livre de suas obrigações e desfrutar dessa dádiva que é o descanso que o Eterno nos dá, né? Então, você vai ter 6 dias e o 7º dia você vai descansar. Veja, eu sempre faço essa analogia. O Eterno é o melhor sócio do mundo. O Eterno te deu a vida, te dá o ar para respirar, não te cobra nada. O Eterno faz o alimento brotar da terra e chega na tua mesa. O Eterno te dá roupa para vestir, te dá saúde, te dá uma família, e ele te dá ainda 6 dias e só te pede um. E mesmo esse dia que ele te pede é para o teu bem, para que você descanse e que você não viva escravo do trabalho. Para que você possa parar e meditar nos seus ensinamentos com mais dedicação, com mais atenção, para que sua vida seja melhor no seu dia a dia, no seu trato com as pessoas. Então o Eterno é o melhor sócio do mundo. Ele faz de tudo para você ter uma vida plena. Contudo, meus irmãos, no início é difícil. Olha o que o texto fala. Vai ri bayon ha shevi'im yatseu min ha'am lil kot velo matseu. Contudo, no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher e não encontraram nada. Então, algumas pessoas ainda tinham essa mentalidade de acumular, né, no dia de Shabat. Mas notem o seguinte, essas pessoas que saíram no 6º dia, elas receberam 2 porções. Mas elas ainda saíram no Shabat para acumular uma porção a mais. Porque o Eterno já havia dado para ela o suficiente para o Shabat. Isso nos traz um ensinamento interessante. Que essas pessoas que mais são contra o Shabat, que mais dizem, mas eu trabalho também no Shabat,
isso, aquilo, elas já recebem o suficiente para não trabalhar no Shabat. Já não é necessário ela trabalhar no Shabat. O Eterno já deu para ela. Não é que ele vai dar. Ele já deu o suficiente para a pessoa viver sem precisar trabalhar no Shabat. Vai Omer Adonai El Moshe. Ad ana me inithem li shmor mitzvotai ve toratai. Adonai disse a Moshe: até quando vocês se recusarão a guardar minhas mitzvot e meus ensinos? Lembre-se, cada uma dessas instruções, por menor que sejam, são provas, são testes que o Eterno está dando ao povo. O Eterno solta uma instruçãozinha ali, o povo vai lá e erra. O Eterno solta outra instruçãozinha aqui, o povo vai lá e erra. O Eterno faz uma prova, deixa o povo 3 dias sem água e vai lá e testa para ver se eles já estão com a mentalidade diferente e eles vão lá e reclamam. O Eterno deixou de novo o povo sem água, eles vão lá e pegam pedra para querer apedrejar Moshe. O Eterno dá o man 2 vezes, uma porção dobrada na sexta, o povo no Shabat vai lá buscar mais. Então tudo isso são provas que o Eterno está colocando para o povo e o povo está lutando contra os ensinos do Eterno. Então, em todo lugar, meus irmãos, sempre haverão aqueles que ainda precisam de mais tempo para aprender, que já não são escravos. Já não precisam trabalhar todos os dias para sobreviver. Quando estamos livres, jamais nos orgulharemos de ser escravos. Que tem muita gente hoje, eu estava falando hoje pela manhã, que se bate no peito se orgulhando, né? O trabalho é todo dia, eu não preciso guardar Shabat, não. Quando você é livre, você não se orgulha de ser escravo. Porque isso aí é se orgulhar de ser escravo. O orgulho não faz parte da caminhada do povo de Techuvá. Mas eu preciso trabalhar no Shabat, porque senão eu sou demitido. Não perca o seu emprego. Não estou falando para você ser demitido, nem pedir demissão. Mas ore ao Eterno, clame, fale para Ele com essas seguintes palavras, assim, não exatamente, né? Mas diga para Ele que você quer cumprir essa bênção, você quer fazer parte dessa maravilha e que Ele possa abrir uma porta para você. Ele não vai deixar essa porta fechada. Ele vai te dar os meios e a oportunidade para que você um dia possa conhecer a maravilha que é o Shabat. Agora, quando Ele abrir a porta, se agarrem. Às vezes essa porta é uma renúncia que você vai fazer, é caminhar aparentemente num deserto, mas o Eterno vai te dar a porção necessária em dobro durante a semana para que no Shabat vocês possam estar ali dispostos, né, e de pé diante dele, né? Tem uma música que eu sempre faço questão de mencionar, né? Que é de Frejá, que diz assim, ó: desejo que você ganhe dinheiro, pois viver é preciso também, mas que um dia você diga a ele, diga ao dinheiro, né? Quem é o dono de quem? Porque muitas pessoas usam do argumento que sem o dinheiro ele não consegue comprar as coisas, não consegue sobreviver, para não guardar o Shabat. Por isso que eu digo que essa música é interessante, essa parte dessa letra, né? Desejo que você ganhe dinheiro, pois viver é preciso também. É lógico que hoje em dia a gente precisa de dinheiro para poder comprar uma coisa, vender outra. Mas que você um dia diga a ele, diga ao dinheiro, quem é o dono de quem? Muitas pessoas fizeram do dinheiro, como o próprio Yeshua diz, né? Muitos têm por seu Elohim, Mamon, o dinheiro. E eles não conseguem desfrutar as maravilhas da vida porque acham que precisam juntar e guardar muito dinheiro. Então, no versículo 29 diz: vejam, Adonai deu a vocês o Shabat. Esse é o motivo dele prover pão para 2 dias no 6º dia. Cada um de vocês deve permanecer onde se encontra. Ninguém deve sair do seu lugar no 7º dia. Então, o Eterno faz questão de frisar que o Shabat é uma ordenança dele.
o povo de Israel não pediu nada. Isso é uma falácia do sistema religioso, é uma fake news, né, do sistema religioso, dizendo que o povo pediu ao Eterno o Shabat. O povo pediu ao Eterno a Torá, né, as instruções. O Eterno, na realidade, deu as instruções do povo, para o povo, para que o povo se mantesse justos e se mantesse no caminho. Então, se você lê a Escritura, você vai ver que é uma falácia, uma fake news, que foi o povo que pediu o Shabat, o povo que pediu as instruções, a Torá, que eles dizem, né? O povo pediu a lei. O sistema religioso fala isso. Mas a gente não vê isso. A gente vê que o povo foi liberto sem que o Eterno tivesse dado a Torá. O povo foi salvo do Egito sem receber a Torá. O povo não pediu nada, o Eterno disse que daria ao povo a Torá 50 dias após a libertação da terra do Egito. Então é uma fake news, né? O Shabat é um presente do Eterno. Não foi o povo que pediu o Shabat. O povo, em momento nenhum, pediu descanso aí, né? Pelo contrário, o povo queria trabalhar, mas o Eterno é que proíbe. Então, se você é servo do Eterno, você deve lutar por essa dádiva. Vamos finalizar, meus irmãos, senão... Deixa eu ver se dá tempo de ler tudo. Não, vamos ler tudo para a gente finalizar. Por isso o povo descansou no 7º dia. Versículo 30. Versículo 31 diz... Cadê o mouse? Vaikra'u Beit Israel et Shemô. E o povo chamou o alimento de man. Et chamou man, né? Chamou o alimento de man. E o que é isso, né? O que foi isso? O povo não sabia, então ele chamou o alimento de man, né? Vehu Kezerá Gad Lavem o Tamor Katsapihit Va e Katsipihit Be Devash. E ele era branco como semente de coentro e um sabor semelhante a bolos de mel. Foi o que eu estava falando, né? Para nossa querida irmã aí, Café Sem Açúcar, que alguém foi lá e disse que ele tinha um sabor, né? Moshe está dizendo que era sabor de bolo de mel. Provavelmente Moshe gostava muito de bolo de mel. Mas não tem condições de você passar 40 anos comendo bolo de mel, né? E o texto fala que você poderia cozer, você poderia assar, comer, eu acho que in natura também. Tinham várias formas de preparo desse alimento. Então não era só como bolo. Então, por isso que os sábios falam que o alimento tinha o sabor daquilo que você queria, né? Eu acho que para os ímpios, não. Os ímpios acho que tinha só um sabor só, né? Por isso que eles não gostavam do man, né? Moshe disse: eis o que Adonai ordenou, que uma quantidade, né, de man seja guardado por todas as suas gerações, para que elas vejam o pão com que eu os alimentei no deserto quando os trouxe do Egito. Então, esse alimento, um pote foi guardado, né, uma quantidade, junto da Arca do Concerto, né, a Arca do Eterno, dentro, né, junto com mais alguns itens que foram, por exemplo, o cajado de Aharon, né, que floresceu, as tábuas do testemunho e a própria arca, assim, um grande item, né, de como é que eu posso dizer? Que demonstra essa aliança do Eterno com o seu povo, né? Então, alguns textos aqui mostram, né, no Talmud, né, fala sobre essa questão do gosto, né, do sabor, para tirar mais essa dúvida, né? Se alguém quisesse sentir o gosto de qualquer alimento, era exatamente o que assumia ao comer o man. Exemplo, frango, peixe, carne, etc. Segundo o Talmud, Tesefta Yomá, está na seção 75a. No Tratado de Sotá também,
4.3, né? No Midrash Rabbah. E diz, né? Após ser ingerido, não sobrava nada para ser expelido pelo intestino. O corpo aproveitava 100% do man. Nada era expelido, né? Podiam comer durante o dia inteiro, se desejassem. Somente não se poderia deixar virar o dia, guardado para o próximo, pois apareciam vermes e apodreciam, com exceção do sexto dia. As mulheres que comiam não precisavam de produtos de beleza ou de cosméticos. Dai-me, meu pai, um pouco desse mar. Que se eu vendesse os produtos que tem aqui em casa, eu ficava rico. Rapaz, eu já vi gostar, viu? As mulheres gostam mais de produto, viu? De shampoo aqui, eu acho que minha esposa tem bem uns 20. Eu compro passo um ano e meio. Eu tenho um condicionador de cabelo aqui, que eu fui ver, venceu em 2023, em janeiro de 2023. Ainda tem lá, eu boto um pouquinho de água e boto no cabelo. Eu tô quase pegando um dela aí escondido e colocando no meu banheiro aqui, no banheiro que eu fico aqui embaixo, que eu faço uns exercícios, né? Aí eu tenho um quarto aqui que tem um banheiro, eu tomo banho e faço tudo aqui, né? Aí o meu condicionador foi olhado e, rapaz, esse condicionador duro é bom, viu? Quando eu fui olhar, ele tinha vencido em janeiro de 2023. Então já tá um ano de vencido e eu usando. Não sei se é por causa disso que o cabelo não fica bom nunca, né? Então as mulheres não precisavam de produtos cosméticos, dizem os sábios, né? Os justos encontravam sua porção de man junto à sua tenda, foi isso que eu estava falando. Os que não eram tão virtuosos precisavam caminhar um pouco, e os perversos tinham que sair do acampamento para encontrá-lo. Para os virtuosos, assemelhava-se ao pão. Para os moderadamente virtuosos, tortas comuns. Para os malvados, era preciso triturá-los com pedras e moelos. Para os jovens, eram como pão. Para os idosos, como bolachas de mel. Para crianças pequenas, como leite materno. Para os enfermos, como uma deliciosa comida feita de mel. Então, cada pessoa tinha essa nuance diferente, né? Então era bom ser justo, né? Você já encontrava ali, dentro da sua tenda, você tinha um sabor gostoso, não tinha muito esforço para fazer, né? Então era bom ser justo, né? Moshe disse a Aharon: pegue um jarro, coloque nele a medida de man e mantenha-o à parte, diante de Adonai, e seja guardado por todas as gerações. Como Adonai havia ordenado a Moshe, Aharon separou diante do testemunho para ser guardado. Então, o man, assim como a vara, né, que floresceu, as tábuas da aliança, são provas irrefutáveis da historicidade dos relatos bíblicos. Eles serão novamente, né, trazidos à tona nos momentos finais da humanidade como testemunho da verdade. Então, assim, nós esperamos que todos nós possamos ver essa maravilha. Por fim, meus irmãos, para finalizarmos, o povo de Israel comeu o man durante 40 anos, até chegarem na terra habitada. Eles comeram man até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Então, quando o povo atravessou o Iarden e pisou na terra de Canaã, o Eterno cessou o man, né, para que o povo pudesse comer dos frutos da terra. Um homem é o 10º de um efá, uma unidade de medida, né, para secos. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, nosso estudo do Shabat. Espero ter trazido ensinamentos aí que vocês possam colocar no seu dia a dia. Esse é o maior efeito, né, do canal Teshuvah Total, que nós possamos ser pessoas melhores, né, para a sociedade, para os nossos familiares, até para nós mesmos, né, cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso modo de viver, da nossa conduta, que nós possamos ser luz em meio a esse mundo completo de trevas, né? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana repleta das bênçãos e misericórdia do Eterno, que nenhum mal te alcance, nem a você, nem a nenhum familiar seu, nem a nenhuma pessoa que esteja próxima a você, que tudo que vocês tocarem prosperem, que a sua vida seja repleta da graça e do amor que o Eterno tem disponível e acessível para cada um de nós. Está disposta à nossa frente todos os dias.
que as portas que o Eterno abriu, vocês possam entrar por elas e que elas jamais se fechem diante de vocês. Shalom, shalom, meus irmãos. Uma boa semana a todos e que vocês possam estar conosco aí, né, durante essa caminhada, que estejamos juntos aí nessa linda caminhada. Deixar com vocês aí Abricato Kohanim, botar mais uma música aí logo após Abricato, né? Vou só trocar aqui depois. A gente escutou o Moray Heims hoje pela manhã. Vamos escutá-lo de novo, mas com outra canção agora à tarde. Tá bom? Shavua Tov Lekulam. Tchau, tchau. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרין מעימה שם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה וירר בלילה, השם ישמורך מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרין מעימה שם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה וירר בלילה,
תשמוטטה ובוערה מעתה ועד עולם. ניי 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 ניי